Hoje é dia 6 de maio, eu acabei de descobrir que é o dia da coragem. Ironicamente, é um dos dias que eu mais tô melancólica, emotiva, sensível e chorona. Eu tenho, às vezes, alguns dias assim, faz parte de mim. E esses dias de melancolia, de sensibilidade, são um dos dias que eu mais tô criativa. Que a criatividade, ela tá correndo fortemente pelas minhas veias. E assumir essa parte minha de extrema sensibilidade demandou muita coragem, porque ela nunca foi muito bem aceita nos espaços, pelas pessoas. Quando eu era criança, inclusive, eu recebia o apelido de manteiga derretida, porque eu vivia chorando. Às vezes de tristeza, às vezes de frustração, às vezes por não saber lidar, ou às vezes por simplesmente estar vendo um céu azul e ficar sensível vendo aquilo, aquela magia da natureza. Sempre essa alma artista dentro de mim, super sensível, se emocionando com as pinturas do divino. Mas o que eu quero dizer, hoje eu peguei aqui o celular sem roteiro, falei, vou gravar sobre a coragem, porque hoje e ontem, de ontem para hoje, eu tive vários momentos de muita conexão e muita sincronicidade, né? Como diz Jung, tudo vai se encaixando para que você perceba algo que tá dentro que quer ser trabalhado. E aí eu me recordei de uma história que eu vi ontem de um rapaz que eu sigo no Instagram. E ele mora nas montanhas e ele tá lá há 3 anos, vivendo de uma forma um pouco mais reclusa. E aí ele foi super vulnerável, gravou um vídeo falando que esse distanciamento da sociedade, dos amigos, dos familiares, pesou, e que ele tá revendo algumas coisas da vida dele, e que esse estilo de vida um pouco mais recluso, um pouco mais isolado, funcionou por um tempo, mas que agora ele tá vendo que a vida pediu mudança. E, gente, é muito, muito lindo ver quando as pessoas recalculam a rota e ver que o que deu certo por um tempo e vai chegar um tempo que talvez não dê mais, e não quer dizer que aquilo foi invalidado, que foi lindo, é tipo uma relação. Poxa, o relacionamento não deu certo? Cara, não, deu certo por determinado tempo e depois deixou de dar certo. E aí tá tudo bem, mas isso não vai invalidar tudo que aconteceu antes, tudo que foi vivido antes. E é muito bonito, porque eu também tô vivendo essa fase que eu tô tendo que recalcular minha rota, rever várias coisas, entregar novos projetos, novas ideias pro mundo e navegar ali também com muita coragem, sabendo que aquilo é importante pra mim, mesmo que talvez o mundo não receba de uma forma tão receptiva como eu esperava logo no início, mas que bom que isso nem tá acontecendo, que tá sendo tudo muito receptivo, tá dando tudo certo, mas que é um risco, né? E aí a gente assumir esse risco de recalcular a rota e admitir que não é fácil, que demanda de fato muita coragem. Mas pra gente reconhecer o que aconteceu antes para que eu tivesse essa coragem. Talvez os momentos de melancolia, de tristeza, de introspecção, da vida te chamando, da vida se comunicando, ou de coisas desabando e você ficando ali meio perdido, e aí o único caminho que te resta é a coragem. Mas eu não acredito que esse é o único caminho que resta, porque sempre há a opção de não agir corajosamente, de escolher ficar talvez ali condicionado e chorando e sendo vítima. Sempre há esse caminho. Então aí eu coloco um grau a mais na coragem. Para quem é corajoso, tem aí um grau a mais de mérito da vida, porque sempre há a escolha de você não ser corajoso, não ser corajosa. E eu me recordo de uma frase da Clarice Lispector, não vou lembrar na íntegra, mas ela fala mais ou menos assim, que ela escolhe morrer simbolicamente várias e várias vezes só para se deleitar, se deliciar com a ressurreição. E é um pouco disso tudo, porque quando a gente é corajoso o suficiente para tomar essas decisões, e que às vezes nem vai vir pela dor, às vezes é uma grande oportunidade que surgiu na sua frente, que você tá sentindo medo, que não sabe se aquilo realmente você vai dar conta de sustentar aquilo tudo. Não precisa ser necessariamente um desafio, mas que sempre vai ter esse momento de morrer para poder renascer, porque as suas versões de ontem não sustentam a sua vida de amanhã. Entende? Por isso que a gente tem que estar sempre plantando sementes de
abundância de vida dentro de nós, sementes de encorajamento, sementes de contemplação da vida. Esse é o verdadeiro autorreconhecimento, não é ficar lendo o tempo todo, pesquisando o tempo todo, colocar toda a responsabilidade da sua vida, do seu autorreconhecimento na terapia, na mão do terapeuta, da terapeuta. Não é isso, é você ir plantando dentro de você esses pequenos grãos de coragens cotidianas. Por exemplo, se você tem aí uma dificuldade de dirigir, por exemplo, dificuldade com o trânsito, e você vai e faz um trajeto, mesmo que seja curto. Eu faço esse exercício muito em consultório com as minhas clientes. Putz, celebra isso. Nossa, que especial. Fui corajosa o suficiente para atravessar aqui esse bairro e dirigir mesmo sentindo medo. Nossa, eu tô muito feliz. E isso me deixou ainda mais confiante. Celebra isso, celebra as pequenas coragens cotidianas. Isso é muito importante para ir criando um mapa dentro da gente. E aí quando chegar um grande momento imenso de uma grande decisão que te demanda muita coragem, essas pequenas celebrações das coragens cotidianas vão te permitir falar assim: eu já tenho precedente, eu consigo fazer tal coisa, eu já consigo fazer isso aqui. Então, ok, isso aqui é uma coisa maior, mas eu acredito que eu também dou conta. Tô com medo? Tô com medo. Mas eu vou com ele mesmo, eu coloco ele no banco do carona e eu dirijo. Isso é muito importante a gente também sempre usar como metáfora nesses momentos da nossa vida, porque o medo, ele tá aqui, gente. O medo, ele é absolutamente necessário. O medo é primordial pra gente seguir. Sem ele, a gente estaria morto ali na primeira esquina, porque se você não sente medo, você vai acabar sendo displicente com a sua segurança. Mas ele nunca vai pegar no volante, ele nunca vai pegar no leme do barco. Eu gosto muito da simbologia do barco, né, que são as navegações, e de vez em quando a gente mergulha lá no fundo. Então, esse medo, ele vai ficar aqui do ladinho, ele não vai pegar no leme do barco. Por hora, ele pode até mexer na sua playlist enquanto você pilota, mas ele não vai dar muito pitaco, ele não tem o dom da palavra para definir a rota, ele não vai dar pitaco sobre o mapa que você vai seguir, ele vai estar do seu ladinho, mas ele não vai ser o roteirista da próxima página do seu livro. Ele não pode ser, porque senão a sua vida vai ser desperdiçada. E a vida desperdiçada, poxa, imagina o grande criador, a fonte criadora lá em cima, olhando para cá e falando: nossa, tem tanta coisa para aquela pessoa experienciar, tem tanta coisa para aquela pessoa viver, e eu tô doido para experienciar a vida por meio dela. E ela escolhe ficar parada, porque lembra, há uma escolha de não ser corajoso, há uma escolha. E isso eu quero deixar até um recado aqui para as minhas versões passadas e para as suas versões passadas, que às vezes você não dá um mérito suficiente do quão corajosa ela foi para que você chegasse aqui hoje. Quero falar para ela: ei, você foi corajosa duplicadamente, porque você tinha a escolha de ficar na inércia, você tinha a escolha de ficar naquele lugar, você tinha a escolha de ou seguir por aquele outro caminho que era mais convidativo a primeiro instante, mas que lá na frente você tinha visto que não era a melhor escolha para você. Você tinha essa opção de pegar o mais fácil primeiro e depois ia se complicar e ia te prender. Você escolheu talvez o caminho que era mais difícil à primeira instância, e até o olhar dos outros, aquele caminho era o mais: nossa, aquilo ali não faz muito sentido, mas que pra você, lá no fundo, no âmago do seu ser, você tinha certeza, em algum lugar, que era aquele caminho. O medo tava junto? Tava junto. O medo de vez em quando fez algumas perguntinhas: será que é isso mesmo? Será que você tá certa? Tem certeza que é esse o caminho? Você olhou certo o GPS? O medo vai estar ali. Mas você tá se bancando e você tá aqui hoje, navegando por esses caminhos, porque eu tenho certeza que em várias esferas da sua vida você foi extremamente corajosa, extremamente corajoso. E eu te dou os meus parabéns, porque não é fácil. Tem escolhas que a gente vai fazer na vida que elas são muito difíceis de bancar e demanda muita resiliência, demanda muita humildade. Pra mim, e agora ó, eu já me emocionando, porque eu tô num dia muito melancólico, então tenho licença poética. Pra mim, a coragem, ela tá intimamente ligada à humildade. Totalmente. Porque às vezes você vai ter que
optar por caminhos, optar por escolhas que te demandam extrema humildade para talvez para o externo você ser vista como voltando, retrocedendo, dando ré. Só que na verdade você tá só pegando um impulso para a próxima fase. E isso vai te demandar humildade, porque ser vista, ser visto pelo externo e julgada, às vezes de uma forma dura, vai te demandar ainda mais resiliência, ainda mais coragem para continuar seguindo. É pegar o foda-se mesmo e falar, eu não tenho tanta certeza absoluta, mas eu sinto, eu sei que é por aqui. Independente do que o externo tá falando, independente de como eu tô sendo julgada, julgado. E é um pouco de tudo isso que eu queria trazer, mesmo sem ter pontuado nada de roteiro. Hoje é dia 6 de maio, repito, dia da coragem, e que você consiga celebrar e reconhecer todas as suas pequenas coragens cotidianas e que elas preencham cada vez mais o seu mapa da vida, para que você navegue com muito mais coragem, com medo do lado, mas que ele nunca pegue esse leme do barco. Né, Antonina? A Antonina é uma gatinha muito medrosinha, sabe? Ela é muito sensível, muito assustadinha, mas aos pouquinhos a gente tem trabalhado isso, né, filha? Ela é uma baita resiliente pra mim, porque mesmo com os desafios, ela passou já por 3 mudanças de casa, e ela demora um pouquinho se adaptar. Mas lá vai, né, filha? E você tá desbravando, tá cada vez mais corajosa, né, meu amor? Um baita exemplo pra mamãe. E é tudo isso. Um beijo e um queijo. Let's Buera viver corajosamente.